Nós somos a Assembleia de Deus, Ministério de Madureira, Campo Alecrim, Congregação Cidade da Esperança. Queremos ler um texto da Palavra de Deus que encontra-se na primeira de Pedro, capítulo 5 e o versículo 7, que diz: lançando sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. Nós queremos falar hoje com os irmãos, subordinado ao tema: como vencer a ansiedade. Com Jesus Cristo, somos mais que vencedores. Isso está escrito em Romanos capítulo 8, versículo 37. Com Jesus Cristo, somos mais que vencedores. Inclusive, sobre qualquer que seja o mal, incluso entre eles, a ansiedade. Ansiedade foi considerado o maior mal do século XX. Infelizmente, no século XXI, ela já entra como um mal mais severo ainda. Um mal a ser combatido, que tem atingido, ferido muitas pessoas. Ansiedade ou transtorno de ansiedade, nós estamos falando da ansiedade excessiva, ansiedade crônica, excessiva, que é um sentimento de inquietação, impaciência, preocupação, tudo isso de forma excessiva. Inclusive, o sentido da palavra, que é uma palavra que vem do latim, o sentido dela é sufocar, asfixiar. Então, automaticamente é isso mesmo. Ansiedade, ela é algo que sufoca, ela é algo que tira a paz por muitas vezes. É uma preocupação excessiva por algo que ainda não chegou. Ansiedade é sofrer por antecipação. A pessoa sofre pelo mal que ainda não chegou. Ansiedade, ela antecipa as coisas que estão no futuro e traz para o seu presente. Isso é ansiedade. É um mal que deve ser combatido, porque tem trazido muitos males àqueles que são machucados e feridos por ela. A ansiedade, ela traz males. Eu vou citar 2 males que a ansiedade traz. 2 males eu vou citar aqui. O primeiro, a ansiedade, ela geralmente causa angústia. E angústia é um sentimento de desconforto emocional muito intenso. É uma dor da alma. Então, a angústia proveniente da ansiedade, ela rasga a alma do homem. O salmista sabia muito bem disso. O Salmo 86 e o verso 7, o salmista Davi, ele enfrentou isso. E ele diz: no dia
da minha angústia, a ti clamei. No dia da minha angústia, a ti clamarei, porque tu me respondes. Eu vejo aqui da parte de Davi 3 coisas nesse verso. Primeiro, que a angústia virá. Ela vai bater a porta. Um dia ela vai bater a porta. Mas ele também aconselha que quando vier, vá até Deus. Vá ao Senhor. E ele afirma: Deus irá responder. Então, um dos males causados pela ansiedade excessiva, a inquietação, perturbação, um dos males que ele traz ao homem é a angústia. O outro mal que eu quero citar, que ele traz ao homem, que está intrínseco, não pode desassociar-se da ansiedade, é a inquietação. Isso é intranquilidade, agitação, perturbação. Tudo isso que nós estamos falando é de uma forma excessiva. Não é algo momentâneo, é algo que permanece. Dia após dia permanece. E vai causando dores e mais dores ao ser humano. Porém, não convém ao servo de Deus inquietação excessiva. Não convém a um homem e uma mulher de Deus uma inquietação excessiva, porque isso é um mal contagioso. Hoje, você está inquieto, e se isso se torna algo permanente na sua vida, amanhã, pessoas que estão próximas a você, começam também a ficar inquietos. Isso contagia. É um mal que precisa ser destruído. É um mal contagioso, que aos poucos, vai muitas vezes, causando dores tremendas na vida daqueles que enfrentam. Então a ansiedade não é algo normal, não é algo comum, mas é algo que pode ser vencido pelo poder da fé. A Bíblia vai nos orientar, a Bíblia vai nos dirigir o que devemos fazer. O que eu estou usando aqui como remédio é a palavra de Deus, é a palavra do Senhor, que tem sarado muitas pessoas desse mal chamado ansiedade. É um mal tão contagioso que lá em Êxodo, capítulo 14, do versículo 10 ao 14, nós vamos ver ao mesmo tempo, versículo 10, versículo 11, nós vamos ver que o povo de Israel, eles estavam escapando, eles estavam fugindo do Egito, passaram por lá dezenas de centenas de anos, e agora Deus os libertou, e eles estão agora vindo em direção da terra de Canaã, que era a terra prometida. Mas eles se depararam com o Mar Vermelho, e depois eles perceberam que o exército de Faraó estava no seu encalço. Então houve aquela perturbação entre o povo, houve aquela ansiedade excessiva entre o povo, e eles começaram a disseminar aquela tristeza, aquele problema, aquela aflição. E o que acontece? Aquilo que era um problema aparente, que estava no seu encalço, mas eles esqueceram que o mesmo Deus que tinha tirado eles do Egito,
poderia conceder-lhes a vitória, mas começou um burburinho no meio do povo, e começaram a passar um por outro aquela dificuldade, e eles começaram a enxergar aquilo, e agora eles começaram a falar, eles começaram a comentar entre eles, e agora eles já começaram a fazer conta de que precisava cavar muitas sepulturas, porque eles seriam mortos, eles seriam destruídos. Olha o que causa ansiedade. Alguém começa a morrer antes, sem nenhum mal, sem nenhuma enfermidade. Eles já começaram a falar das tumbas, eles já começaram a falar das covas que precisavam ser cavadas para que eles pudessem ser sepultados. Começou o desespero, e aquele desespero começou a contagiar. Mas Moisés começou a falar com Deus, começou a buscar uma solução em Deus. Moisés começou a conversar com o Senhor, e escutou aquela reclamação do povo, e levou aquela reclamação a Deus. Todos aqueles que trouxeram as palavras contrárias, eles precisaram entender, todos entenderam isso, que no final, ao invés de um funeral conforme eles estavam falando que teria, ao invés de tumbas cavadas e de muita gente sendo sepultado, que é a palavra que eles estavam falando, os profetas do caos começaram a se espalhar no meio do povo. Será que isso não te lembra alguma coisa? Será que isso não te lembra algo? Será que isso não é algo tão recente em nosso meio? Para o Rio Grande do Norte, disseram que até o dia 15 de maio, morreriam mais de 11 mil pessoas. Quantas pessoas não se afligiram por essa palavra? Para o Brasil, foram bilhões. Mas saiba que o nosso país está nas mãos de Deus. O senhor e a senhora que está aí do outro lado, você está nas mãos de Deus. Será que se clamarmos ao nosso Deus, Ele não pode mudar esse quadro? Por isso estamos profetizando que praga nenhuma chegará à sua tenda. Por isso estamos profetizando que toda previsão catastrófica contra o Rio Grande do Norte e contra o Brasil não se cumprirá em nome de Jesus. Eu estou citando um fato bíblico. Eles começaram a dizer: vamos ter que cavar muita sepultura para sepultar o povo. Mas olha o que aconteceu. Clamaram a Deus. Deus abriu o Mar Vermelho. E quando eles atravessaram o Mar Vermelho, em vez de funeral, ao invés de um funeral, houve festa para a glória do nome de Jesus. Como igreja não podemos nos esquecer de orar pelo nosso país, de orar pelo nosso povo, de orar pela nossa gente, de orar pelos nossos irmãos brasileiros, de clamar pela nossa nação. E ter sempre uma palavra de paz. Cumprir as regras que estão sendo, as orientações que estão nos sendo dadas.
mas continuando a confiar em Deus, continuando com a sua confiança em Deus. Não deixe que a ansiedade ela invada o seu coração e você comece a sofrer as coisas por antecipação. É o seu papel como cristão orar pelas famílias enlutadas, orar pelas famílias que estão perdendo os seus entes queridos. Como cristão, é o nosso papel, é clamar pelas autoridades do país, para que Deus possa dar amor, sabedoria, orientação a eles, para que eles tomem as decisões certas, não para o seu bel prazer, mas em favor do povo. Decisões coerentes, com tato, com tranquilidade, com amor. Estou falando para a igreja brasileira agora. O nosso papel é continuarmos orando e clamando em favor do nosso país. A ansiedade é um mal que tem perseguido muita gente. Nós precisamos entender, todos precisam entender, que eu não posso sofrer por antecipação. Não deixe a ansiedade lhe vencer. Não permita que a ansiedade venha lhe vencer. Lute contra ela. A pergunta é, o tema é como vencer a ansiedade. Eu estou falando da Bíblia. Eu estou falando da palavra de Deus. Em Filipenses, capítulo 4, e o versículo 13 diz: tudo posso naquele que me fortalece. O Deus que fez os céus, o Deus que fez a terra, o Deus que fez o mar, o Deus que abriu o mar vermelho, o Deus que juntou as águas do Jordão no montão, o Deus que tem te dado vida, esse é o Deus que pode curar, sarar você de toda a ansiedade. Primeira de Pedro, a leitura que nós fizemos, capítulo 5 e o versículo 7, lançando sobre ele quem? Sobre Jesus, toda a vossa ansiedade. Aqui está o primeiro ponto, para quem quer vencer a ansiedade. A primeira coisa que você tem que fazer é entrega total. É fazer uma entrega total. É entregar tudo ao Deus Todo-Poderoso. Isso fala de confiança total. Isso fala de confiança absoluta. Então, entrega total. Entregue tudo nas mãos do Senhor. Entrega total e definitiva. Não é uma entrega parcial. Não, entrega total. E uma entrega também definitiva. Não é apenas por um tempo. É entregar tudo que nos preocupa. Fazer o que está escrito no Salmo 37 e o verso 5. Entrega o teu caminho ao Senhor. Confia nele. E o mais, ele fará. Ansiedade é um fardo. Pesado demais para qualquer pessoa. Repetir. Ansiedade é um fardo pesado demais para qualquer pessoa. Por mais
mais forte que seja. Por isso Mateus capítulo 11, versículo 28 e o versículo 30 diz, são palavras de Jesus: vinde a mim, todos vós, que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo, versículo 29, e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, versículo 30, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Esse fardo chamado ansiedade precisa ser lançado. A palavra lançar está falando de você jogar. Isso fala de urgência. Isso fala de alguém que está com peso além do que ele pode suportar, e para que ele não seja esmagado, para que ele não seja ferido e machucado, ele tem que jogar isso fora. Mas não é em qualquer direção. Ele tem que jogar em direção a Jesus. Ele tem que jogar em direção a Jesus. Joga esse fardo aí. Joga esse fardo nas mãos do Senhor. Por quê? Porque Ele tem cuidado de vós. Mateus capítulo 28, versículo 20, são palavras de Jesus. Estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Jesus cuida de você. A primeira coisa que deves fazer é entregar total. Entrega esse fardo. Entrega nas mãos de Jesus. Filipenses capítulo 4 e o versículo 6 está escrito: não estejais inquietos por coisa alguma. Em outras palavras, não se preocupe com nada. Estamos falando agora da segunda coisa que você, que quer vencer a ansiedade, precisa fazer. Primeiro, entregar tudo ao Senhor. Segundo, usar uma fé inabalável, ao ponto de ficar quieto. Glória a Deus. E não se preocupar com nada. Fica quieto. Aquietai-vos, disse o Senhor. Salmo 46, versículo 10, verso 10. Aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Serei exaltado sobre as nações, serei exaltado sobre a terra. Moisés falou para o povo: estai quietos e vede o grande livramento. E Deus abriu o mar vermelho para eles passarem. Segunda coisa que você tem que fazer: use uma fé inabalável. A fé é o firme fundamento do que esperamos. É prova, é certeza daquilo que não vemos. Com fé nós agradamos a Deus. Sem fé, sem cura. Sem fé, sem vitória. Sem fé, sem saída. Sem fé, nada feito. Use essa arma poderosíssima. Fé. Fé inabalável. É a segunda coisa que precisas usar. O versículo continua dizendo,
capítulo 4, versículo 6 de Filipenses: vossas petições sejam em tudo conhecidas diante de Deus, isto é, todas as coisas, materiais, física, mental, espiritual, que esteja no corpo, na alma, no espírito, devem ser apresentadas, colocadas, tudo nas mãos de Deus. Aí vem a terceira coisa que o Senhor e a Senhora precisam fazer. Precisam fazer: oração e gratidão. Como está escrito, pela oração, fazei tudo conhecido a Deus, pela oração, com ações de graça. Oração e gratidão. Primeiro, entrega tudo a Deus. Segundo, use a fé inabalável para não ficar inquieto. Terceiro, leve tudo a Deus através da oração e da gratidão. Orai sem cessar. Está escrito. Também está escrito: pedi e dá-se-vos-á, buscai e encontrareis, batei e abri-se-vos-á. Oração e gratidão a Deus. Deem graça ao Senhor, porque Ele é bom, diz o salmista. Deem graça ao Senhor, porque Ele é bom. Dando graças constantemente a Deus, através do nosso Senhor e Salvador Jesus o Cristo. Faça como aquele ex-leproso. 10 foram curados, mas apenas um leproso. Lucas capítulo 17, versículo 11 ao 19, conta essa história. Apenas um voltou para agradecer. Como vencer a ansiedade? Primeiro, entregue tudo a Deus. Entrega total. Segundo, fé inabalável. Terceiro, oração com gratidão ao nosso Deus. Faça e veja se o Deus que fez os céus e a terra não irá te curar, não irá resolver e solucionar o seu problema. Ao nosso Deus toda honra, toda glória, louvor e adoração. Não seja vencido pela ansiedade, mas vença esse mal, com as armas que foram te dadas e te oferecidas hoje. Lança tudo nas mãos do Senhor, entrega tudo. Mantenha uma fé inabalável e apresente tudo a Deus com oração e ações de graça. Gratidão pelo que Ele fez, pelo que Ele está fazendo e pelo que Ele fará. Deus vos abençoe na pessoa bendita e maravilhosa de Jesus.